Bom, sou Ismael Nascimento e neste vídeo eu estarei fazendo a continuação do vídeo anterior, que era explicando aqui como o DynamoDB, S3 e a Tina são serviços da AWS, eles se conectam para fazer possivelmente aí um analytics ou uma base de analytics, aí você vai usar a sua criatividade também. E no vídeo anterior eu expliquei esse diagrama e agora eu vou estar colocando em prática. Então vamos lá, vou até deixar ele aqui aberto para qualquer coisa me guiar sobre ele. Vamos lá, primeira coisa eu vou precisar então de um S3, vai ser aqui um ponto central. Então aqui eu tenho esse S3 blocks aqui, por exemplo, tenho essa pasta Usaflex, que seria, por exemplo, a empresa. Dentro dessa pasta eu vou ter mais duas pastas. Eu vou ter uma pasta que seria do export, que os dados que vão vir lá do DynamoDB para cá, para essa parte export ou algo assim, ou raw data ou assim. E eu também vou ter, por exemplo, a pasta chamada de Athena Results ou Athena Carries, enfim. Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho aqui, já tenho, é um DynamoDB, uma tabela do DynamoDB. Então são coisas que eu já tenho. Eu não vou explicar como criar, popular e por aí vai. Então já é um projeto já feito que eu estou aplicando o que eu expliquei no vídeo anterior. Então aqui eu tenho uma tabela, uma única tabela que literalmente tem mais ou menos aí, deixa eu ver, Start Scan. Tem mais ou menos uns 88 mil linhas aqui, tá? Então tem mais ou menos, eu estou fazendo aqui essa questão de progresso só para mostrar, tem bastante dados no geral. Então beleza, tá, vai ser uns 88, que eu já fiz isso aqui algumas outras vezes, se eu não me engano. Então vamos lá. Não, é mais. Eu falei 88 que eu fiz 1 ou 2 dias atrás, como realmente é um Analytics aqui, então tem muito item. E é legal porque nós vamos conseguir ver alguns processos. Eu não vou dar pausa nesse vídeo, vai ser um vídeo direto, caso não ocorra nenhum erro. Mas vamos lá, então sei lá, de 88, 8816 foi quase o dobro em 1 ou 2 dias, mas é um analytics de fato, então de e-commerce, então vem muitos dados de fato. Então beleza, nós vamos extrair todos os dados que tem até o momento para uma pasta dentro de Ubuntu, tá? E aí começa a brincadeira de fato, que é o AWS Glue. Então vou vir aqui com ele. Então aqui ó, o nosso AWS Glue Catálogo, nós vamos criar um primeiro crawler para saber aqui catalogar no caso essa tabela do nosso DynamoDB, tá? Então, cadê? Aqui, crawlers. Então eu vou criar um novo crawler que eu vou dizer aqui que vai ser, por exemplo, Dynamo. Para falar a verdade, eu vou colocar o nome dessa tabela, catálogo, beleza? Então da next, ele fala assim, olha, você já tem dados mapeados? Não, não tenho. Eu não tenho essa tabela mapeada, os dados dele catalogados. Então, vou adicionar aqui um source, que vai ser via DynamoDB. Eu vou colocar o nome da tabela, que é justamente essa que eu tinha acabado de copiar. Isso aqui pode ser opcional. Beleza. Então, ele vai fazer o mapeamento dos dados, ou seja, de cada coluna da minha tabela do DynamoDB. Então, next. Aqui eu não tenho nenhum IAM, eu posso criar um novo para fazer isso. Então, create new. Então, vou colocar aqui especificamente para Triblocks Analytics Data. Ok. Ele vai criar, vou poder selecionar. Eu vou possivelmente reutilizar esse IAM role aqui para outras partes também. Vou precisar adicionar algumas outras permissões, vou adicionar aqui no vídeo, vou mostrar aqui no vídeo, inclusive. Next. Aí ele vai escolher, olha, deixa eu ver, eu não tenho nenhum database criado aqui dentro do meu AWS Glue, então eu vou criar, por exemplo, um banco de dados chamado Analytics, e aí o AWS Glue ele faz o catálogo e adiciona dentro de uma tabela, dentro de um banco de dados aqui do Glue. Então create, deixa eu ver, location, não, create, isso mesmo. Ok, já temos aqui nosso banco de dados dentro do AWS Glue. Então se eu venho dou um refresh, eu tenho um Analytics, beleza. Deixa eu ver essas opções que nós podemos deixar dessa forma. Ele fala aqui, ó, crawler Scandal. Então vamos supor que todo dia, meia-noite, eu quisesse fazer o catálogo. Por quê? Como nós estamos usando o DynamoDB, que é um banco de dados não relacional, isso aqui serviria, por exemplo, que você enviou, sei lá, algumas linhas que não tem uma determinada coluna.
e outros dados têm outras determinadas colunas. Então, todos, sei lá, ele poderia fazer isso com frequência, catalogar ali e atualizar essa tabela que foi catalogada, mas você pode aqui agendar, né, vamos dizer assim, mas eu vou colocar um demand que é eu preciso ir lá e preciso dizer para rodar. Então, next. Então, ele fala aqui um review e resumo, então vou mandar bala, vamos criar o nosso crawler aqui, ele já criou, eu vou mandar rodar. Então, vou mandar o meu crawler, ele vai fazer essa questão, ele vai lá no DynamoDB, vai possivelmente escanear a tabela, pegar todas as colunas, verificar que tipo é cada coluna e vai criar. Por isso eu venho aqui, ó, em, deixa eu ver aqui, databases, e aqui dentro do Analytics vocês vão ver que não tem nada nesse momento, mas depois que aquele crawler terminar, que eu pedi para rodar, nós vamos ter uma tabela chamada, se eu não me engano, é o mesmo nome do banco de dados, a tabela que ele vai criar. Então vemos aqui em crawlers, já está rodando aqui o nosso crawler. Quando o state tiver read é porque ele terminou. Eu vou dar uma pausa e já volto quando ele terminar. Eu até voltei antes aqui porque depois daquele estado de run, ele vem para esse estado de stopping aqui, porque ele literalmente está parando o crawler. Então eu vim aqui atualizar, ainda não parou, mas se eu vim aqui em database, tables, database, analytics, vamos ver se ele já criou. Beleza, ele já criou o nome da tabela, que é o mesmo nome da nossa tabela também lá no Dynamo. Então se eu vim aqui em crawlers, mesmo ele dando stop, mas é porque ele já criou. Ó, já está ready de novo para executar esse crawler, tá? Então last run sucesso e ele mostra aqui o último tempo, que para nós é importante, de certa forma, para ver aqui nos logs. E aí vamos ver aqui em databases, analytics, nós temos essa nossa tabela que tem alguns pontos importantes. A classificação dele é do tipo DynamoDB. Se eu clico aqui nele, e eu venho, ele mostra aqui qual foi o esquema que ele conseguiu pegar de forma automática, classificar de forma automática. Então eu tenho aqui headers, enfim. E o legal é que ele tem essa, por exemplo, aqui em device, ele mostra aqui, ó, o tipo que é cada um, mesmo com essa questão de JSON, né, uma estrutura literalmente. Eu posso alterar aqui o esquema, posso alterar aqui via texto, por exemplo, dar um cancelar. Ou pode ser aqui também de forma um pouquinho mais bonitinha. Então, posso marcar, por exemplo, dar um edit, por aí vai. Coisa, na teoria, tranquilo, vamos dizer assim. Então, beleza. O próximo passo, seguindo aqui, é exportar os dados do DynamoDB para o nosso bucket, tá? Então, vai ser o AWS Glue. Eu vou criar aqui mais um crawler, para falar a verdade, que vai exportar os dados para o S3. Para falar a verdade, é esse aqui, ó. E nós vamos criar um job que vai exportar os dados do DynamoDB para o S3. Então, ele vai vir aqui no Dynamo, depois ele vai vir aqui no S3, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui já entra, deixa eu voltar aqui, crawlers, tirar isso aqui. Aqui, ó, Data Integration ETL aqui, o famoso ETL, né? Nós vamos clicar em Jobs, que aí já usando o serviço do AWS Glue. Para falar a verdade, vou voltar e vou dar aqui um data aqui, vou clicar para abrir uma nova aba, bem melhor, que nós vamos precisar voltar.
Bom, é... depois de um bom tempo aqui, ele exportou, só que a brincadeira foi que ele exportou no formato JSON aqui para nós. Então, ele exportou no formato JSON. E agora nós estávamos fazendo essa etapa. Ele pega o Dynamo e exporta para um bucket do S3. Agora a etapa que nós vamos fazer é justamente essa aqui, ó. Ele vai... deixa eu colocar aqui. O Glue, eu vou criar um novo crawler, que o novo crawler ele vai fazer o mapeamento aqui dos dados que estão dentro do bucket, né, que foram acabados de ser importados para dentro do bucket. Porque aí sim nós vamos fazer depois, que é a Tina pegar as informações dessa tabela, que ele criou uma tabela, esse crawler 2, do nosso catálogo, aqui na Tina. Então vamos lá. Aqui no Glue, nós vamos criar um novo crawler, que eu vou chamar aqui, ó, eu tinha chamado de catálogo. Vou chamar aqui from S3, ou seja, já um catálogo aqui a partir dessa tabela, né? Analytics Table, por exemplo, data, enfim, data, esse aqui é o nome da tabela. Ele já está vai catalogar a partir do S3 agora. Então, next. Se eu já tenho meus dados mapeados, tenho sim, a partir aqui da Analytics, da minha tabela. Então, eu já tenho esses dados mapeados. Se não, aí eu precisaria, né, mapear. Então, next. Aqui, beleza, esse Analytics Pro nós já vimos, nós já adicionamos também permissões de S3, então se não ele ia dar problema também. Então, next. On demand também. Beleza, vamos dar um create crawler. Ele vai criar. Eu vou já colocar para rodar também. Esse Thinking Crawler tem uns dois agora. Nós podemos ver aqui que era. Eu até poderia ter colocado from DynamoDB, até errei. Não sei se consigo modificar, inclusive. Edit Crawler. Vamos ver se consigo mudar o nome. Ah, não consigo. Legal. Ok. Então nós vamos aqui entrar. Ele está executando. Cadê? Beleza, ele está executando aqui. Vamos aguardar executar. E aí ele vai criar uma nova tabela aqui. Que aí, em vez da classificação ser da DynamoDB, vai ser classificação, no caso, S3, que vai ser via S3 agora. Então, crawl está rodando. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, aqui ele já está no status de stop, ou seja, possivelmente ele já finalizou o trabalho, deve ter criado aqui uma nova tabela. Vem aqui. Ok, nada ainda. Até recarregar a tela para ver. Nada, que estranho. Databases, Analytics. Crawlers aqui, ele está dando stop. Não sei se ele ainda possivelmente está fazendo alguma operação, mas é para criar uma nova tabela, para falar a verdade aqui. E essa nova tabela é que nós vamos usar lá no AWS Athena. Ele fez essa operação aqui, Blue chamou Crawler 2, foi no S3, catalogou agora de fato, só que via S3 com os dados em si. E aí nós vamos chamar esses dados catalogados no Athena. Vamos voltar aqui, que eu acho que eu posso fechar. Em crawlers, está dando ainda stop. Guardar um pouquinho. Bom, terminou aqui. Vamos verificar a questão das tabelas. Ok, por algum motivo ele não criou minha tabela aqui, que para mim era para ter criado. Crawlers, botão aqui, ó. First tree. Ok. One table change. Ok, agora entendi. Porque ele não criou. Deixa eu nota dessa China aqui. Mas eu acho já sei o porquê ele não criou. China table. Tem um zero, beleza? Por quê? Na hora que eu criei esse crawler aqui,
Vou até copiar o nome dele que eu vou criar novamente. Não sei se dá para mim editar o que eu quero aqui. Edit. Aqui, mapeamento. Eu vou colocar que ele não foi mapeado ainda. Eu vou adicionar um source que vai ser mapeado. Agora sim, via S3. Vou selecionar aqui. Usa flex. A partir daqui que ele vai mapear. Barra. Ok. Tá, agora sim, ele vai mapear basicamente a partir ali, ele mesmo que vai fazer o seu próprio mapeamento. Então vamos aqui, next. Beleza, já escolheu. Next. Beleza. Agora sim. Deixa eu ver, eu acredito que vai ser a tabela Dynamo Export, o nome. Type prefix add, não vou adicionar nada. Dá um preview aqui. Isso aqui é edit. Possivelmente ele vai criar uma nova tabela com esse nome da Dynamo Export, mas vamos ver. Ok. Beleza, agora eu vou rodar novamente. Crawler. Ele vai começar a executar de novo. Tá rodando aqui. Vamos aguardar. Bom, rodou aqui. Vamos ver se vai criar essa tabela agora. Tables. Beleza, agora sim, ele criou. A classificação foi do tipo JSON. Se nós clicamos aqui em Table Data, ele vai lá para a Tina. Beleza, agora sim, ó, nós temos de fato aqui. Aí sim nós podemos fazer as manipulações. Então, já me trouxe aqui 10. Mas vamos supor que eu quero aqui o seguinte. Quero que ele traga algum dado aqui desse screen. Então, vou deixar esse where aqui, eu vou até formatar aqui, inclusive, acho que é aqui. Então, where, então vou colocar aqui, ó, device ponto screen ponto density seja igual a 1.0. Vou até colocar count aqui. Asterisco. Na verdade, colocar user ID, para ser mais específico. Deixa eu ver aqui. Eu errei. Double varchar não pode ser aplicado. Oxe. Aqui, ok. Vou rodar de novo. Então tem. Se eu colocasse 100, eu quero os 10 aqui, ó. Acho que não vai ser os 10 primeiros, que eu não estou colocando o ASCII Desk aqui para dar um sort. Vírgula. Eu não lembro agora qual era o nome do campo. Density Screen Device. Ok. Então vocês vão ver que ele vai trazer todos os campos. Tem device, user ID, que é igual a 1. Show! Perfeito. Então o fluxo agora está completo. Então está completo. Então a Tina está buscando do catálogo aqui que nós fizemos. Se nós for no bucket, que usar aqui usa flex, deixa eu verificar. No Atina, nós podemos, deixa eu ver se eu não me engano, aqui, ó, save de carries, não, configurações. Nós podemos salvar as nossas carries, tá? Então eu venho aqui em gerenciar e eu posso dizer que, olha, eu quero salvar as minhas carries dentro da pasta usa flex. Aqui, ó, usa flex. Eu quero salvar, por exemplo, a Tina results, por exemplo. Então toda carry que ele fizer, ele vai salvar aqui.
Vou dar um save. Ok, então vou até novamente nesse editor aqui, vou executar essa query. E agora se eu for aqui, ó, aqui na results, ele já deve ter salvado aí a minha query. Então ele salva como CSV. Então, deixa eu ver. Ó, se eu vir aqui em CSV, ele já salvou lá os dados que veio na minha query, tá? Então, enfim, a questão do output, se vai ser CSV ou não, aí acredito que dá para configurar também, mas todo esse fluxo aí foi completo do que eu quis mostrar lá no início. Então, espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouco ali para bater algumas coisas, mas acredito que deu para entender de forma geral.